Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, um testemunho vivo. Veja, não tem como começar a falar só um pouquinho de um tema tão amplo e tão grande sem citar o que o nosso mestre, o nosso Rabboni, disse no Manual da Vida, a Bíblia, em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Descerá sobre vós o meu Espírito Santo e vos dará força e sereis as minhas testemunhas. Só nesse versículo já vemos o grande compromisso de sermos testemunhas da verdade, reflexo de luz que aponta o caminho. Temos que olhar para frente, seguir em frente. Sabemos que deixamos um rastro, uma marca, uma seta que indica o caminho e que o mesmo apareça não só nas palavras, mas também nas nossas ações positivas, para que os do nosso convívio sintam as vibrações da fé, da força e coragem. Devemos entender que nós somos aquilo que exercitamos no dia a dia, isto é, as nossas potencialidades, que marcamos nas mais simples tarefas que executamos, pois quando executamos com amor, coragem e fé, vem sobre nós a saúde da alma e do corpo, que passa a exalar para os outros a luz do entusiasmo. Encontramos muitas vezes pessoas enfermas pelo pessimismo, pois perderam a luz da fé e o gosto pela vida. Não é por acaso que São Paulo nos fala, em Romanos no capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto é, seja firme, corajoso, não desanime, pois tens o Espírito de Deus em vós. Vimos ainda que o Manual da Vida nos chama a não desistir e buscar como companhia aqueles que compartilham amor, mas, ao mesmo tempo, não nos deixar iludir com os que vivem só das aparências e que, na verdade, são despreparados. Devemos ter consciência do amor e na vivência do mesmo. Sabermos que não podemos viver na sombra de outros, mas buscar a luz que nele irradia. Devemos sim, neste caminho de testemunho, amar, compreender e respeitar, é claro, mas também devemos entender que devemos compreender como se deve ser compreendido o que realmente é o amor. Não devemos extravasar os limites dos nossos testemunhos, isto é, da nossa liberdade, pois, se assim fizermos, iremos interferir na vida de liberdade de outros. É claro que somos livres para agir e fazer tudo o que queremos, mas que nossa liberdade de ações não interfira ou seja inconveniente, ultrapassando o bom senso crítico. Devemos entender que nossas ações de testemunhos e nosso comportamento tenham um limite correto para que outros não se afastem de nós ou nos evite. Vejamos que as coisas e a vida, com seus prazeres, foi nos dada para que desfrutemos, mas desde que as nossas ações não prejudiquem os olhos e corações de outros, pois somos testemunho de Deus e de suas leis de amor, de cáusula pétrea. Não é mesmo, Edson? Sabesa, veja bem, é de fato que nós sabemos o que fazemos, o que queremos fazer, não é? Veja, devemos sim examinar nossos pontos de vista, nossas ações, para que possamos sempre nos reorientar. Nossos passos e também nossas condutas. Erramos muitas vezes, veja, no difícil de aceitar outras pessoas como elas são. E muitas vezes corremos para que as mesmas, veja, ou melhor, corrigimos para que as mesmas seja como nós queremos que seja. Queremos muitas vezes, veja, analisar as suas personalidades para que sejam diferentes, isto é, longe das verdades de Deus, não é? E neste ponto, não olhamos, veja, o nosso testemunho de conduta, não é? Que sejamos verdadeiros nas nossas ações e também nas nossas falas. O que na verdade se espera dos seres humanos, não é? Que os mesmos não se extrapole os limites da liberdade, que não interfira na liberdade de outros e outras. Isto é próprio dos corações inteligentes, não é? Que mudem de opinião
quando as suas ações e cálculos. Ser uma testemunha vivo é aquele que atesta a testemunha da fé e ações de outros e de outras. O testemunha vivo é, de fato, reafirmar a veracidade de ações de outros e de outras também. É como um bom testemunha, não é? Se compromete com as suas ações e falas e também com as suas vidas. Tudo, veja, em defesa do outro ou da outra, não é? Ou de si mesmo. Não é por acaso, não é, que diz um provérbio popular e com muita verdade no manual da vida: palavras edifica, mas são os testemunhos que arrasta. Veja bem, meus queridos e minhas queridas, veja, se devemos entender que ser testemunho das verdades é ser espelho do próprio Deus, não é? Que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que interessante. Esta é a razão do porquê devemos nos, veja, comprometer nossas vidas de testemunho. Essa também é a razão para os que são chamados a testemunhar, não é? É que se existem problemas, não é? É sim para serem resolvidos e não para serem derrotados por eles. Entrar em desespero seria o mesmo que aqueles que olham para uma provação e diz: acabou, não é? Fui derrotado, derrotada. E não fazer nada para sair do chão. Veja bem, às vezes reclamamos que passamos alguma prova, mas somos míopes de coração e nos olhos para compreender que há pessoas que levam parte de suas vidas nas provas. Está aí também a razão, não é? Que se veja, que se somos realmente testemunhas vivas, então que, veja, estejamos sempre prontos a levar a verdade em palavras e ações. Ainda que para os que, veja, busca ser testemunho, passar por desabores ou até mesmo incômodos. Pois o valor da vida é medido, sim, não pelo tempo ou somente pelas palavras, mas sim pelas ações e, enfim, ações explícitas. Sim, ações explícitas na verdade. E uma vez, veja, se ressalta que devemos, portanto, ser testemunhas da verdade e do bem comum. Porém, como o próprio Jesus disse, Ele é a verdade e o bem. Devemos ser espelhos de Jesus, mesmo com todas as pedras antes já faladas. Veja, vai aqui umas pitadas de conselhos. Acredite sempre no bom relacionamento e não esqueça que quem acredita consegue. E nem tudo se consegue de uma vez só, mas aos poucos. Isso é fato. Pois já devemos saber que para chegar em algum lugar é preciso dar passos e não salto. Veja, não como, veja, aqueles que transportam montanhas de uma vez só, impossível, não é? Mas aos poucos. Não se olhe, não é, com um objeto velho, jamais, e sem conserto. Você pode sim progredir ou melhorar aonde está, aonde caminha e aonde você vai. Cuide-se, veja, para estar sempre em movimento como a água corrente, pois água parada se contamina. Não deixe o seu interior enferrujar-se. Não tenha olhos somente na face, mas também no coração, e verás o olho nu da verdade. Por isso, eduque-se, não é? Para a fraternidade do bem comum. E aí você estará, veja, se tornando cada vez mais espelho e testemunho daquele que é a verdade e que nos chama a olhar e observar o primeiro mandamento. Por isso, queridos, nossas vidas deverão ser, veja, se posicionar na categoria das nossas falas, conforme ela se conduz, não é? Que oportuna ou inoportunamente faz ecos da voz da verdade.
Por isso, mais uma vez, meus queridos, devemos chamar a atenção com palavras, e ações, exortando, reprovando ou orientando com a verdade. Pois uma terra ressequida precisa de água. E quanto maior, veja, é o deserto, mais a voz deve ecoar, e mais resistente devemos ser. Entender que nunca se perderá tempo em fazer o bem. Jamais, jamais. O que se faz por amor, feito está. Por isso, é melhor construir a vida passo a passo e colocar um tijolinho por dia, não é? Para que a nossa casa seja bem mais segura e eterna. Pense nisso, um beijo no seu coração e dê testemunho.